Olá pessoal, de volta agora com o Power BI, porque nós fizemos todo aquele trajeto dentro do Excel, mostrei para vocês a Power Query dentro do Excel, Power Pivot para criar as nossas medidas e a tabela dinâmica que foi desenvolvido porque o Power View teoricamente não funciona mais, mas trazendo agora todo aquele nossa base de informações que nós criamos lá dentro do Excel não é perdido aqui no Power BI não, tá? Eu vou mostrar esse procedimento para vocês agora. Quando você abrir o Power BI, ele já pergunta aqui se você quer obter dados, se a fonte é recente, você quer abrir outros relatórios. Eu vou pedir aqui que vocês cancelem essa tela, primeiro para conhecer rapidamente o Power BI. Então, em primeiro lugar, à nossa esquerda, eu tenho os ícones aqui por onde nós vamos passear, né? Quando tiver já o Power BI prontinho, é bom que vocês saibam. Então eu sempre chamo essa primeira tela aqui do Power View, simulando o antigo no Excel. O segundo de Power Pivot, que é onde a gente pode desenvolver as nossas medidas. E aqui a parte de Power Pivot também, mas com relacionamentos. Então isso tudo para ficar fácil, quando tiver, olha pessoal, acesse ali a tela do Power View, onde a gente vai criar o nosso relatório, agora visualiza lá os seus relacionamentos, então é bom ter mais ou menos o nome definido ou fácil aí, tá bom? Em cima, a faixa de opções parece muito com agora o Office 365, então vocês vão perceber que tem muita coisa aqui parecida, inclusive. E à nossa direita a gente tem aqui a parte de filtros, que geralmente nesse início você vai deixar ele fechado, né, minimizado aqui. As visualizações, essa parte inferior parece bastante a tabela dinâmica quando você coloca os campos, né, valores, enfim, e expandindo aqui a parte de campos quando a gente criar já as nossas conexões, as nossas consultas, as nossas tabelas, elas vão aparecer aqui, tá bom? Então, ótimo, perfeito, vamos fazer essa conexão então. Na guia arquivo, aquele arquivo que eu usei, aquela pasta de trabalho que eu usei lá no Excel, se eu clicar aqui dentro de importar, e olha que interessante, hein? Importar, nós temos o Power Query, Power Pivot, Power View, ele não deixa de citar o Power View, né? Marcou uma geração isso aqui. Então, Power View, se eu clicar nessa opção, gente, observem. Ele pergunta aqui se eu quero salvar alterações, lógico que não quero salvar nada, porque isso aqui foi na abertura para mostrar para vocês. Vou localizar, cadê a minha pasta que eu tinha feito, todas aquelas conexões. E aí ele fala, importar o conteúdo da pasta de trabalho. Sim, pode iniciar, começa. Ele faz aqui, ó, criando o modelo de dados, aqui vai ser muito rápido, não vai nem dar tempo de falar. Convertendo para metadados, convertendo, atualizando, gerando consultas e acabou, né? Então nesse momento ele traz toda aquela informação criada dentro do Excel para dentro do Power BI. Se vocês acharem interessante, esse é um processo legal, porque você não perde nada. Migração concluída, aqui são as consultas que ele trouxe, tabelas de modelo já aqui, olha, com os 4 itens, os KPIs e medidas que ele fala aqui pra gente. Planilhas do Power View não achou nada, perfeito, fechar. E observando aqui a nossa direita, eu tenho então a minha de base metas, tá bonitinho, de calendário também, a de consultores e a F vendas. Inclusive F vendas, observem aqui, ó, total previsto, vou até dar um clique nessa medida só de curiosidade. Não sei se vocês vão lembrar, mas na aula anterior eu falei, gente, aqui dentro do Excel é obrigatório a gente colocar o nome da medida junto lá com a legenda, 2 pontos, né? 2 pontos igual. Aqui no Power BI não é obrigatório, é opcional. E reparem, já fez a conversão, já tirou os 2 pontos. Não temos 2 pontos aqui, tá bom? Show de bola, as duas medidas estão feitas. Se eu quisesse continuar, olha que beleza. Vamos dar uma olhadinha em relacionamento? É que eu vou tirar isso daqui, eu vou começar do zero com vocês aqui dentro do Power BI. Mas gente, puxa vida, dá até dó, porque tá tão bonitinho isso, ó. Todo prontinho, né? Então, de calendário, vamos colocar de calendário do outro lado. Olha aí, tudo certo. Como se eu estivesse lá no Excel, se eu paro o mouse aqui, olha as conexões. Data, date, aqui produto para produto também, mais para baixo, aí, beleza. E aqui em cima, consultor para consultor. Fantástico. Então, se eu quisesse continuar, a partir daqui eu continuaria.
tá bom, gente? É só criar o relatório e bora ser feliz, tá? Óbvio que teriam outras medidas, mas a princípio isso daqui já te atende muito bem, beleza? Então vamos fechar esse momento aqui para a gente criar o nosso agora Power BI direto do zero, com aquela base transformada em tabela. A gente vai importar agora a nossa consulta aqui para fazer o ETL dentro do Power Query do Power BI. Vamos lá? Muito bem. Então, onde nós vamos começar o nosso clique, né? Eu posso começar daqui, transformar dados. Eu posso começar daqui, de obter dados. Eu posso começar daqui, já sabendo o que é pasta de trabalho do Excel. Eu posso clicar na guia arquivo. Então, assim, tem várias opções para vocês iniciarem esta primeira parte, tá bom? Então, como meu arquivo é uma pasta de trabalho do Excel, eu vou clicar nessa primeira opção, nesse segundo botão que está ali no canto, e vou abrir o meu arquivo resumo vendas. Vou dar um abrir. E agora, o que vai acontecer? Ele vai detectar que eu tenho já a tabela criada lá dentro do Excel. Naquele procedimento, mesmo procedimento da primeira aula, tá, gente? Então, na dúvida, se bater alguma dúvida, tenta lembrar como que foi lá a primeira aula, assista novamente a primeira aula que vai ajudar bastante vocês. Aqui eu tenho então as tabelas identificadas de base metas, de consultores e AF vendas, as três. Pode selecionar as três. A única que eu não vou marcar aqui é a dados, porque ela é uma planilha, ela não é tabela. Então perfeito, tá aqui as três marcadas. E eu não vou clicar em carregar. O carregar coloca os seus dados direto nessa tela que nós estamos. E ainda preciso realizar o ETL dessas informações. Tá bom? Então, transformar dados. Vamos lá para o Power Query. É que às vezes são tantos nomes que a gente, né? E agora, Power Query, Power Pivot, aonde que eu estou? Então, você está entrando agora na parte subterrânea, no subsolo da informação, para arrumar os dados, tá bom? Então, nós temos aqui de base metas, minha primeira parte, F vendas, que já é a minha tabela fato, e a de consultores. Excelente. E seguindo a mesma ideia e estratégia que a gente fez dentro do Excel, não vou fazer nada de diferente aqui também, tá, gente? Para ficar um curso básico, tranquilo, para que todos consigam acompanhar. A única coisa que eu reafirmo é, se possível, que os dados dentro do Excel, já que a gente está trazendo as informações direto do Excel, que estejam com o cabeçalho preenchido, sem mescla, seja horizontal ou vertical, e preferencialmente sem fórmula, porque as fórmulas vocês vão criar aqui através das medidas, seja na linguagem M, seja dentro do DAX, tá bom? Seja aqui dentro do Power Query, linguagem M, ou DAX Power Pivot, tá bom? Então bora lá. Nessa primeira consulta ou tabela que ele trouxe aqui, ele traz a formatação 0,25, como vocês estão percebendo aqui, mas não adianta eu vir aqui e colocar porcentagem. Por quê? Ele vai perder esse percentual assim que carregar lá para o Power Pivot. Eu vou ter que formatar novamente. Então, bobagem fazer esse tipo de ajuste, tá? O detalhe é que, como eu não vou fazer nada nessa tabela, eu não vou nem mexer no tipo alterado, que é a dica que eu falei lá dentro daquela aula que a gente estava editando o Power Query. Não se esqueçam disso, tá? O tipo alterado, preferencialmente, se possível, sempre a nossa última etapa, tá bom? Vamos para a de consultores. De consultores, também já estava tudo certo. Eu não vou usar a matrícula para poder criar relacionamentos e muito menos para fazer nenhum tipo de cálculo. Logo, recomendo que vocês armazenem esse número como texto. Ele vai ocupar menos espaço para a gente aqui. Ele vai reclamar, tá certo? Substitui atual, é isso aí, tá pronto. Então a gente já tem isso definido. Então vamos lá para a fato, tabela fato vendas. Primeira coisa, como eu sei que teremos ajustes, eu já tiro o tipo alterado, tá, gente? Eu gosto sempre que o tipo alterado, se possível, seja a minha última etapa. Até questões de ordem, de organização, de performance e tudo mais. Ele perdeu as formatações das colunas, mas não tem problema. Eu vou fazer um ajuste aqui que é para colocar a UF, assim como aquele exemplo que nós fizemos no Excel. Então, marquei aqui a cidade, tá bom?
Vou clicar na guia adicionar coluna, porque eu quero uma nova coluna com a UF e coluna de exemplos da seleção. Ótimo. Ele mostra à minha extrema direita uma nova coluna e já esperando que eu digite algo. Vamos lá. Eu vou acelerar o vídeo aqui porque é a mesma informação que vocês viram naquela aula do Excel. Eu vou digitar SP, RJ, MG, DF, vou colocar as siglas e vou dar Ctrl Enter. Então eu vou acelerar para a gente ganhar tempo, ok? Aí eu pressionei Ctrl Enter, o que aconteceu? Ele criou uma nova coluna, só que se vocês lembrarem daquela primeira aula, eu já tinha editado o nome da coluna dentro da própria etapa. Aqui eu não fiz isso. E o que acontece se eu der um duplo clique agora aqui e colocar UF, Enter? Olha só. Poxa, Marco, mas então você esqueceu de adicionar essa etapa? Então eu vou fazer de uma maneira diferente aqui, tá? Eu vou remover essa etapa, porque só foi um teste, não precisa se preocupar com isso. E eu continuo com a etapa aqui escrito personalizar. Só que reparem, coluna condicional adicionada. E nós temos uma engrenagem no canto, né? Eu vou clicar nessa engrenagem. E tudo aquilo que eu fiz como coluna de exemplos da seleção, ele criou aqui, gente, um tópico bem legal, que se eu fosse fazer pelo Excel, seria até fora do comum, fora da caixinha, né? Reparem, adicionar coluna condicional se cidade for igual a São Paulo, então SP. Então, isso daqui, se eu fosse fazer com fórmula, não recomendaria. E é aqui que eu vou fazer a troca para UF. Pronto. É aqui. Ah, e se entrar um novo estado? Tranquilo, você vem aqui e pode cadastrar em maiúsculas mesmo, tá? Cadastrar UF, alguma coisa assim, tá bom? Ah, eu posso adicionar uma cláusula já com todos os 27 estados? Fique à vontade, não tem problema algum também. Tá? Então esse é um exemplo bem simples, bem básico, dá para fazer N outras ações aqui, mas eu vou só dar um clique no botão OK. Não gerei uma nova etapa e renomeei a coluna. Olha, bacana isso. Show, estou gostando, muito bem. Procedimento agora muito comum é que as pessoas movimentem a coluna para próximo da cidade. Eu não recomendaria, porque em alguns processos que a gente tem que editar esse Power Query, se você começa a mover colunas, você tem problemas depois, principalmente se você não dominar a linguagem M. Então assim, eu vou deixar para movimentar a coluna, pode até ser, mas no final da minha etapa aqui, porque eu quero fazer mais um ajuste, que é o seguinte, onde eu tenho o nome do consultor, por exemplo, eu gostaria de fazer algum tipo de ajuste, tá? Imagine que no botão formato, eu queira colocar todas em maiúsculas, então observe o que vai acontecer, olha só, todas em maiúsculas. Ele adicionou uma nova coluna, porque eu estou na guia adicionar coluna, e ele fez isso pra gente, tá? Só para mostrar, vou desfazer, tá? Vou apagar isso aqui, para voltar ao normal aqui a minha coluna. Tem um outro exemplo que eu gostaria de mostrar. Imagina que eu quero juntar o nome do consultor com o cliente. Então eu seguro Ctrl, clico aqui no nome do cliente, e aí vocês vão reparar que já apareceu automaticamente um item ligado aqui, mesclar colunas. Por mais que eu não goste da palavra mesclar lá no Excel, aqui no Power BI ela é muito benéfica, tá? Então vou dar um clique em mesclar colunas. Ele pergunta qual é o caractere que eu quero, tá? O caractere eu vou personalizar, então vou colocar personalizado e o caractere, eu vou dar um espaço, hífen, espaço. Esse é o caractere que eu quero. O nome dessa nova coluna vai ser consultor. Saiu tudo maiúsculo. Consultor cliente. Pronto, para sair no mesmo formato, tá bom? Ok. E aí vocês vão perceber que sempre na última posição, tá? Essas adições sempre acontecem na última coluna. Ah, Marco, mas tem como fazer um cálculo? Tem, vamos fazer um cálculo. Eu gostaria de subtrair, né? Era previsto 2.100. Eu realizei 2.500.
Como que faz uma coluna nova com 400 aí de diferença e assim por diante? Imaginando que o meu realizado sempre fosse o número que eu desejo, né? Então eu faço assim, gente. Primeiro clico na coluna que eu gostaria de começar o cálculo, seguro o Ctrl e clico na coluna que eu quero continuar com o cálculo. Na sequência, vocês vão perceber que aqui na própria guia adicionar coluna, parece uma calculadora, os 4 botõezinhos de uma calculadora chamado padrão. Então, se vocês clicarem em subtrair, ele já aparece mais uma coluna extra aqui com o resultado disso. Muito legal, demais, tá? E aí você já pode ou colocar um novo nome aqui, eu recomendo sim que edite agora o nome dessa coluna. Ou, se tiver que fazer edição de mais alguma coluna, aproveite esse ensejo. Faça a edição das colunas todas de uma única vez, tá? Como eu não tenho, eu só vou colocar aqui como resultado. Só para ficar um nome diferente. E eu já tenho aqui colunas renomeadas. A nova etapa. Muito bem, tudo certo? Tudo certo. Vamos formatar tudo isso? Então, terminei, tá? Imagina que eu terminei, não tenho mais nada para fazer aqui. Não vou mover essas colunas. Quem quiser mover, fique à vontade. Eu quero arrastar, ele vai criar etapas. Isso é fato. Então, se você quiser mover, fique à vontade, tá bom? Eu não vou fazer nenhum tipo de alteração na ordem das minhas colunas. Logo, eu vou até a primeira coluna, data, rolo até a última, por exemplo, seguro a tecla Shift e marco aqui a última coluna que eu tenho. Com isso, eu selecionei todas as colunas da minha Fato Vendas. O que eu vou fazer? Na guia transformar, vocês têm um botãozinho chamado detectar tipo de dados. Basta clicar nele e observe, todas as colunas são formatadas. Se tiver alguma que não saiu do seu agrado, você pode ir lá e editar, não tem problema algum. Mas eu gostaria que aqui saísse com R cifrão, 2 casas decimais. Gente, isso não é aqui. É lá no Power Pivot. A gente está no subsolo da informação. É lá na cobertura que esse tópico acontece. Tranquilo? Então, tudo certo? Tudo certo. Antes da gente carregar isso para dentro do Power BI, recomendo, renomeiem as etapas, aquelas que vocês acharem que é mais fácil para lembrar daqui 1 mês, 6 meses, 1 ano. Então, renomeie, coloque um nome mais comum. Botão da direita, renomear, assim como nós fizemos no Excel, coloque o nome mais comum aqui. Então, coluna condicional adicionada fica muito ruim, né? Inserção ou criação da coluna UF, pronto. Inserção, criação da coluna UF, algo nesse sentido. Coluna mesclada inserida, horrível. Como que eu vou lembrar quem é isso daqui? Então, a mesma coisa, você olha lá qual era a coluna, criação da coluna consultor cliente, e assim por diante. E o passo a passo, botão da direita do mouse, não se esqueçam, propriedades, e aqui você colocaria o passo a passo, tá? Passo 1, passo 2, passo 3, não tem problema. Olha, cliquei aqui, selecionei aqui, fiz tal alteração, show de bola, tá? Tudo isso lá na guia exibição, editor avançado, ele vai mostrar para vocês dentro do código que ele está gerando, ó. Tá bonitinho aqui o meu código, tá? Se eu tivesse colocado algum tipo de comentário, o comentário também estaria pronto, beleza? Então tá, gente, tudo certo aqui, vamos carregar para o Power BI, fechar e aplicar direto no desenho, direto. Ele vai fazer as transformações agora acontecerem já no carregamento, olha, ele vai avaliar, vai criar conexão, vai fazer toda a importação dos dados, e a nossa direita, reparem que à direita os campos estão já mudando de cor ali, que é onde todas as minhas informações vão aparecer daqui para frente. As 4 ou as 3, né, no nosso caso as 3 tabelinhas vão aparecer carregadas aqui, ok? Então, para essa primeira aula do Power BI, tá, a gente já tem prontinho aqui nesse cenário os dados carregados. Para a próxima aula, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma decalendário. Lembra que no Excel nós criamos uma decalendário? Lá no Power Pivot, a gente também vai criar uma aqui, só que lá no Power Query.
Então vamos ver essa interação, essa diferença entre o Power Query criando o calendário e entre o Power Pivot lá do Excel que vocês viram criando a de calendário também. Tá bom? Mas isso é assunto para outra aula. Tá bom? Fico por aqui. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.